Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar, para conseguir ficar nesse emprego de forma estável, assim, ser um bom profissional. Eu acho que paciência. Eu acho que paciência é a palavra-chave, porque às vezes você precisa ter paciência com o momento que o mundo vive, às vezes você tem que ter paciência com a empresa, e às vezes você tem que ter paciência com o escalador, com os colegas, com os passageiros. Uhum. Então, é muita pressão em cima de pontualidade, de excelência de apresentação pessoal, de atendimento, muita cobrança. Então, ser paciente e ter uma maturidade ali, porque você tem que ser muito responsável pelo que você está fazendo, você tem que continuar estudando, porque o manual tem que estar na ponta da língua. Nas provas, você tem que saber responder tudo. Pode ser que tenha uma inspeção da ANAC e eles podem me perguntar qualquer coisa, eu tenho que saber responder. Uhum. Mas eu acho que paciência é a questão-chave, porque com paciência você consegue lidar com tudo. Às vezes você tem umas situações bastante estressantes. Por exemplo, teve uma época aí atrás, faz tempo já, mas a escala que eu recebia não é a que eu fazia. Porque eu apresentava no aeroporto para fazer, por exemplo, Congonhas-Santos Dumont, mas chegava lá, eles me trocavam de voo e me colocavam em outro voo, que era pernoite, eu não ia pernoitar, Uhum. e aí era 5 dias, e eu ia fazer um bate-volta. Então, existem momentos da aviação que são bastante desafiadores. Uhum. Então, se você não tem paciência e saber que esse momento vai passar, você acaba surtando. É o que a gente fala, né? Turbulência passa. Mas no início essa pressão te pegou, assim, quando tu não tinha tanta experiência? Pegou. Chegou a surtar? Cheguei. Por quê? Em qual momento? Eu tive um ataque de ansiedade lá atrás. Nessa época de muita troca de escala, tava bastante difícil. E aí eu cheguei a dar INSS de psiquiatria. Porque eu tive um ataque de ansiedade. Porque tu não tinha uma rotina. O que tava faltando? O que Eu tava não sabia o acontecendo? que ia acontecer da minha vida, mais. Aham. Eu não tinha perspectiva de futuro, eu não sabia... A gente tava passando por uma crise, não sabia se eu ia ter emprego ou não. Uhum. Eu chegava para trabalhar, só tinha cobrança, não tinha qualidade. Chegava para trabalhar também, não sabia quando eu ia voltar para casa, então... Sabe, tava totalmente desregulado ali. E aí eu dei uma surtada. Mas hoje, por exemplo, a gente tá passando por outra crise agora e eu tô muito tranquilo. Mas porque eles melhoraram? Eu melhorei. Tu melhorou? Eu melhorei. A empresa também, né? A empresa vai amadurecendo todas elas. Mas eu acho que eu atribuo isso mais à minha melhora, porque isso faz parte da aviação. A aviação é cíclica. Então a gente tem momentos de crises na aviação. Hoje foi uma crise global, né? Uhum. Mas a gente sempre vai ter crises na aviação. Então, momentos de grandes melhoras, muitas contratações e momentos de retrocessos, onde tem algumas demissões. Por que acontecem essas crises? Por causa da outra crise econômica Eu acho que faz a população não voar tanto? Às vezes, gerenciamento, crise econômica, situações que ninguém estava esperando, por exemplo, a pandemia. Uhum. Situações, sei lá, a gente é muito influenciado pelo que acontece com o dólar. Então, a elevação do dólar, foguete sem, sabe? Coisas afetam. Mas tu precisou procurar alguma ajuda pra conseguir lidar com isso? Sim, na época eu fiz terapia, fiz tudo. E tu segue fazendo ou já? Não, hoje eu não faço mais. Precisaria, né? Porque ninguém é normal, mas não tô fazendo mais, não. Mas esse lance de não ter a rotina não afeta tua saúde, tua alimentação? Tu consegue se exercitar? Consegue acompanhar uma série, por exemplo? Detesto exercício. Mas eu tento. Mas eu acho que hoje eu tô procurando fazer mais exercício porque a pandemia pesou muito pra mim. Eu cheguei num sedentarismo assim, que levantar da cama já tava ofegante. É foda. Então, e aí, agora que a gente tá voltando a voar com mais frequência, porque eu fiquei muito tempo parado, agora que a gente tá voltando a voar com mais frequência, eu não tava dando conta. O serviço é pesado. Mesmo não tendo serviço de bordo, é pesado. As portas são pesadas, é pesado. E aí eu não tava dando conta não, tava ficando destruído. Eu fiz, vou voltar a fazer exercício. Então assim, a gente tem que se cuidar muito. A alimentação, eu tento fazer as alimentações nos horários corretos. Nem sempre é possível, mas sempre que eu posso fazer uma boa alimentação, eu faço.
Pois é, tu não pega muita diferença de fuso, né? Porque tu faz mais nacional. Não, o E máximo aqui? de fuso que eu peguei eram 3 horas de diferença. Mas aí é de boa. Mas eu fico imaginando como é que é a tua vida no dia a dia, assim. Tu não tem uma rotina fixa, que tu acorda, faz tal coisa. E é que nem a maioria das pessoas tem de um trabalho não, mas eu fixo. acho que uma rotina assim é superestimada. É, é que se eu não tiver rotina, eu enlouqueço e me mato. Aí é um problema. O pessoal fala do poder do hábito. Aham. Gente, que hábito que eu vou fazer? É, mas A acho gente- que o não ter um hábito se torna um hábito, Então, no a teu gente caso. cria hábitos diferentes. A nossa rotina, ela é diferente. Por exemplo, eu tenho uma rotina no hotel. Eu não dependo muito de horários. Eu tenho por exemplo, eu vou chegar, vou tomar banho. Se for de noite, eu vou dormir. Se for de dia, eu vou dormir. Porque eu acabei de chegar de voo, vou estar cansado. Aham. Tenho uma rotina em casa. Eu tento manter os meus horários regrados, assim, perto do horário certo de comer. Mas se não der também, tudo bem, na próxima que der, tô resolvendo. Mas a gente tem rotina também. Só que ela é diferenciada, mas tem rotina. Eu faço as mesmas coisas nos hotéis. Tipo, eu chego, descanso, saio pra comer no restaurante que todo mundo vai sempre, volto pro hotel, entendeu? Uhum. Às vezes numa volta na praia. Adoro pernoite em praia. Deve ser bom. É bom pra Deve ser- caramba. Mas como é que. Tu fica quanto tempo na tua casa, no teu apartamento? Por semana? Aí fica difícil de falar por semana, mas por mês eu tenho que ter 10 folgas, né? Então pelo menos 10 folgas eu tô em casa. Então, pelo menos 10 dias tu passa na tua casa. É. Então, tipo assim, tu não gasta muito com mantimentos. O teu apartamento não Não. deve ter nada. Não tem nada. Inclusive eu compro conforme consumo. Pra consumir, na verdade, porque senão estraga. Aham. Não dá pra comprar. Tem uma banana, tu não pode ter Não banana posso em ter casa. banana em casa porque ela vai apodrecer. Salada eu compro pro dia. Então, o custo de vida de um cara que trabalha com isso é ótimo. Tu só paga o teu aluguel e não precisa pagar. A conta de luz deve vir R$ 2 também. Teve meses. Que durante a pandemia eu passei muito tempo em casa. É, mas, tem essa. mas eu sempre gosto Normalmente. de falar pré-pandemia, porque aí dá pra gente ver como é a aviação normalmente. Aham. Teve meses que veio zerada. Ficou pro próximo mês, porque eu não tive consumo suficiente. É mesmo? Caralho, maravilhoso. Maravilhoso. Que- Só que além, eu tenho essas 10 folgas, às vezes um pouquinho mais, aí tem as 12 horas de descanso e tal, né? Pré-folga. Eu não ficava em casa, não. Então, eu passava em casa pra trocar mala. Chegava em casa, pegava a mala pra ir viajar pra não sei pra onde. O cara tem que ser meio hiperativo, então, pra trabalhar com isso. Ih, eu sou totalmente oposto de imperativo. Como? Mas Pois como? Não sei, mas. Não sei. Mas eu não ficava em casa. Eu tava sempre na rua, sempre fazendo alguma coisa. E passava em casa pra dormir e trocar mala. Mas tu não sente falta de ter um lar? Um lugar que tu considera aquele lugar que é o teu lugar, que tu tá bem ali? Não. É que eu fico imaginando eu nessa situação. Eu não consigo. Eu preciso ter a minha casa, o meu lugar, assim. E eu gosto de ficar em casa. Na minha casa. Eu não Eu gosto gosto de de ficar em saindo. casa também. Mas eu gosto 10 de não dias. ficar em casa também. Eu sou uma pessoa contraditória. Fica difícil tirar de base, porque o que eu gosto eu não gosto, eu gosto também e tá tudo bem. É sobre isso. Segue a vida. Tem 10 dias pra ficar em casa e não fica em casa. Mas tu gosta de estar em casa também. Hoje na pandemia eu fico, né? Porque precisa. Tava ficando bem mais, agora que tá começando o mundo voltar. Mas aí o que eu fiz? Nossa senhora, eu fiquei sedentário, só assisti séries da Netflix e iFood. jogo online. E muito delivery. E muito delivery. Não, então, tá aí, eu prefiro fazer a minha comida pra tentar manter uma alimentação melhor. Inclusive, você estava falando de alimentação, quando começou a pandemia, antes da pandemia, minha nossa, como eu passava mal. Aí começou a pandemia, aí eu comecei a comer direito. Olha, minha saúde mudou. Eu fiquei sedentário, mas a alimentação ajudou pra caramba, eu não passei mais mal. Porque quando tu tava sempre trabalhando, eu comia muito mal. Comia, tipo, o que tinha pra comer, às vezes, né? Mas eu acho que o maior problema era os horários. Então, como eu comia tudo o horário desregulado, tava tudo desregulado. Chegava no buffet do hotel, já era só o resto que tinha do almoço. Ou às vezes nem tinha aberto, né? Aí você fica lá com fome esperando abrir. Aí tem que recorrer pro frigobar, né? Que é o sneaker e... Ou o iFood. O nosso frigobar geralmente não tem nada. Ah, é? É. Ah, vocês podem abusar porque- do frigobar? Pode, mas Pode? é que tripulante... Quarto de tripulante é quarto de tripulante. Então sai é eu, diferente. entra o próximo, sai o próximo, entra o outro. E o que tava antes comeu tudo. Não, e eles não deixam as coisas do frigobar... A maior parte dos hotéis não deixa as coisas do frigobar pra gente, porque a gente não usa.
Porque é rápido por noite, entendi. a gente nem usa. Aham. Então eles deixam só uma água lá pra gente. E aí é o que a gente acaba usando mesmo. Uma água, às vezes nem a água a gente usa. E vocês podem pedir comida ilimitada? Como é que funciona? A gente recebe como se fosse um VR, só que é dinheiro na conta. Uhum. É a diária, que a gente chama de diária. E aí a gente usa esse dinheiro pra alimentação fora de base. Então se o cara tiver de dieta, ele ganha uma grana a mais, então. Nessa Se brincadeira ele levar toda comida aí. de casa, tem gente que leva comida de casa, Cara, o cara leva uma marmita num voo. tem pra manter a alimentação na dieta que ele quer. Leva pra 5 dias em Congelado? congelado em umas bolsas térmicas. Cara, tem galera fitness que trabalha com isso? Nossa senhora, muito. Não faço parte, mas tem. Porque deve ser muito difícil manter essa rotina. Tem, a galera leva. Aí leva a comida e leva o rabo quente. O quê? Rabo quente, não sei se tem outro nome. É um negócio pra esquentar a marmita. Rabo quente? É, o pessoal chama de rabo quente, eu acredito que seja esse. Eu não conhecia essa aí, cara? Rabo quente? Essa eu não conhecia. Vai esquentar a comida? Pra esquentar a comida. Não tô No tentando hotel. imaginar o que pode ser um rabo quente. Um mini forninho? É um negócio que esquenta. Eu não sei porque eu nunca usei. Eu acho que esquenta em banho-maria a comida. Ah, tá. Uma panelinha com água quente.